Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a semifinal da Copa do Mundo. Segundo jogo da semifinal, Marrocos e França, França e Marrocos. Será que a surpresa da Copa vai aprontar mais uma contra agora os franceses, né? Já foi a Espanha, já foi Portugal e agora vem a França. Ou a França vai confirmar seu favoritismo mais uma vez? Já confirmou contra a própria Inglaterra, já havia confirmado na fase anterior contra a Polônia. Será que confirma mais uma vez agora contra Marrocos? A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre o confronto, sobre as possibilidades depois da vinheta. Antes da gente ir para a vinheta, pedido de sempre para vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações, isso ajuda demais o canal a crescer e é muito importante para a gente. Para além disso, curte, comente, compartilhe esse vídeo para o máximo possível de gente e, é claro, deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque eu gosto muito de te ouvir e é sempre muito legal de poder trocar uma ideia. Então, espero vocês ali também nos comentários, dando opinião sobre qualquer assunto, né, desse vídeo ou do canal de maneira geral, ou ofertando ideias, sempre bem-vindo. E eu espero muito que vocês estejam gostando dessa cobertura de Copa do Mundo aqui do NS Soccer. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e na volta, mais França, mais Marrocos, mais semifinal de Copa do Mundo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o famoso gráfico na tela de vocês, a gente vai olhar as mudanças das demandas de jogo ao longo da competição. Primeira parte que a gente vai olhar é a questão do que se manteve, né? E vem aumentando um pouquinho, mas é basicamente uma manutenção. Quando a gente observa a relação de gols e chutes, ou seja, quanto eu consigo converter de chute em gol, a gente está observando uma manutenção da importância e é o elemento mais importante dessa Copa. Tá? Então, a partir disso, a gente vê que nas três fases, né, na fase de grupo, olhando para os dados das oitavas e também para os dados até as quartas de final, né, pegando fase de grupo mais oitavas, depois fase de grupos mais oitavas e mais quartas, a gente tem um cenário onde esse valor vai se mantendo e aumentando pouquinho em pouquinho. Tá? Nada muito significativo, mas vai aumentando um pouquinho, o que demonstra que essa variável sempre é importante, independente do contexto. É aquilo que a gente fala de ser um jogo de conversão. O quanto eu consigo converter de chute em gol é o mais importante. Qual é o segundo ponto mais importante, Iago? Conseguir converter as suas ações de passe em chute. Então, percebam como caiu a importância, mas ainda é o segundo mais importante. Nada chega perto dessa conversão também. Tá? Então a gente está olhando para um cenário onde tem uma queda, porque é claro, se eu precisava converter os passes em chutes, porque meus chutes estavam saindo todos errados, e aí eu tinha uma baixa taxa de conversão, quanto mais eu converto, melhor. Agora, a gente não precisa necessariamente ter uma alta taxa de conversão aqui, porque as taxas de conversão estão sendo maior aqui. Então, o que isso vai significar? Uma melhora no chute. Como que eu vejo isso? Através dessa subidinha que está acontecendo nessa ponta aqui no chute de dentro da área. Tá? A gente vai subindo isso e ao subir essa parte, a gente vai entendendo que a primeira fase continha muitos chutes errados e aí o sistema começa a identificar que chutar pode não ser a melhor opção, né? Ou seja, chutar muito de qualquer jeito pode não ser a melhor opção. Agora o número total de chutes começa a ficar mais equiparado com o total de gols e aí você vai tendo uma melhor conversão. Ao olhar para os passes, a gente já falava isso lá nas oitavas de final, que há uma tendência muito grande do passe caindo a importância ao longo da competição, dito e feito. Né? Veio caindo de fato e vai provavelmente continuar caindo até o jogo da final. Né? A gente está olhando para um cenário onde há uma queda de fato, e essa queda, né, que a gente está observando e está notando é natural porque há uma diferença muito grande entre as equipes da primeira fase, ou pelo menos muito maior do que nessas fases eliminatórias, e aí as altas quantidades de passes geralmente estão associadas ao sucesso. Né? Isso acontece, por exemplo, em Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga, Premier, são competições de formato classificatório, né? O formato um contra o outro, né? Você vai jogar contra todos do grupo, e aí, olhando esse cenário, equipes que ficam com mais tempo em posse da bola tendem a ganhar os jogos. Olhando para a fase eliminatória ou para as competições eliminatórias, já não é tanto assim. Ainda é positivo, ainda é legal, mas não é o fator decisivo. Esses fatores decisivos estão relacionados a essas conversões aqui.
Tá? Olhando para esta parte do gráfico, para a parte da fase defensiva, a gente tem uma consolidação da importância de bloquear o chute do adversário, sempre muito importante, e também uma melhora no índice da recuperação em relação às ações. O que isso quer dizer? Fazer com que o adversário tenha uma sequência mais curta de ataque começa a ficar importante ao longo da fase eliminatória. Tá? Essa sequência mais curta pode não vir necessariamente com o desarme certo e a manutenção da posse para você, mas a paralisação da jogada ou um impeditivo, que é aquela bola em disputa que fica da FIFA, né? Aquele tempo de bola em disputa, aquilo começa a fazer sentido de você evitar longas sequências e aí você conseguir atacar na melhor forma, né? Então essas coisas vão acabar aparecendo e, é claro, evitar o gol a partir do chute do meu adversário através da ação do goleiro também é importante, mas ainda é mais legal se você conseguir evitar que a bola vá para o gol, né? Então esse gráfico vai fazendo sentido ao longo do tempo, justamente nesse cenário que a gente vai caracterizando, tá? Olhando diretamente para o confronto entre Marrocos e França. Vamos começar pelos passes, né? A gente tem um equilíbrio aqui na relação do passe para a defesa, mas porque a França tem uma alta concentração de passe no meio-campo e para o ataque. Então a gente pode imaginar, assim como foram jogos com a Espanha e com Portugal, que a França fique mais tempo em posse da bola do que Marrocos. Tá? Então, olhando para o jogo como todo, eu não imagino que vá ser parecido os jogos no sentido de altas quantidades de passe sem finalização, mas eu imagino que nesse cenário a França fique mais em posse da bola do que Marrocos. Tá? Ainda pegando essa sequência do gráfico para a gente analisar. Como o Marrocos passa mais tempo sem a posse, é natural que ele tenha mais ações de defesa e ele leva uma vantagem porque ele consegue bloquear muito bem o chute do adversário, melhor do que a França. Qual é o ponto e qual é o segredo aqui? Como você posiciona as linhas muito baixas e muito compactas, então vocês podem ver que a imagem basicamente da TV pega quase, se não quase todos os jogadores de Marrocos, você está falando que as finalizações provavelmente elas vão acabar parando em algum defensor naquele momento. Né? E Marrocos bloqueia melhor do que a França, não tão bem, não é a principal característica, mas acaba tendo esse bloqueio. Olhando para as relações de recuperação da posse, a França tende a recuperar mais rápido, ou seja, teve algumas ações, recupera um pouco mais rápido. Tá? Então, esse cenário a gente está falando de uma França com mais posse, Marrocos com mais ações de desarme ou interceptação, provavelmente sem aproveitar tanto ou aproveitando numa sequência mais curta de ataque, né? Num contra-ataque. Olhando para essas conversões, que eu acho que aqui são os pontos mais importantes. A gente tem uma conversão próxima de chute para passe, né? De passe para chute, perdão, né? Mas a gente tem uma alta finalização da França de dentro da área, comparada com Marrocos. E uma taxa de conversão muito próxima de chute para gol. Quem eu acho que vai ser a favorita nesse confronto? França. Né? Eu acho que a França é a favorita nesse confronto, mas, de novo, assim como aconteceu com Portugal e assim como aconteceu com a Espanha, a gente falou aqui no canal, vai depender muito da dinâmica do jogo. A França precisa converter um gol rápido. Tá? A França precisa converter um gol rápido. Outra possibilidade que a França já fez isso ao longo da Copa do Mundo e pode ser mais interessante que Portugal e mais interessante do que a Espanha faz. A França, por vezes, abdica dessa posse da bola, como aconteceu agora há pouco com a Inglaterra, né? Estou gravando isso no dia 10. A França abdicou de parte do jogo de ter a posse da bola para aproveitar os espaços livres que geram as costas dos laterais, principalmente com o Mbappé. Nessa semifinal, o Dembélé não jogou bem, o Mbappé também não, mas entre os dois o Mbappé jogou melhor. Pode ser uma alternativa que não foi testada, que é você ofertar a bola para Marrocos e ver o que acontece. Né? Você inverter a lógica do jogo de Marrocos. Né? É mais complicado, a gente está falando de uma estratégia que não é muito usual, mas pode ser que aconteça em determinados momentos. Essa França é muito inteligente jogando como coletivo. Né? E parte dessa inteligência passa justamente por entender a dinâmica do jogo, por entender as demandas que o jogo vai solicitar e ir ajustando. Então, isso pode acontecer. Pode ter momentos de jogo onde a França abra a mão da posse para jogar em ataques mais rápidos.
tá? Então, prestem atenção quando a gente olha esse gráfico aqui novamente. A gente não está falando de gráfico que está aqui em cima, né? Como era o caso da Espanha, né? Gráficos onde a posse da bola vai lá em cima em relação ao adversário. A gente está falando agora de uma equipe que está na metade ali do gráfico, ou seja, uma equipe que vai variando bastante entre ter a posse e não ter, contra uma equipe que não tem a posse e está tudo bem. Ela abdica de ter a posse da bola. Talvez nesse momento, talvez nesse instante da competição, uma estratégia da França de ofertar a bola a Marrocos gere um desconforto a Marrocos, né? Gere um desconforto em ter muito a posse da bola e aí sofrer ela o contra-ataque e não ela fazer o contra-ataque. Então, sempre importante prestar atenção nessas movimentações para a gente poder entender a dinâmica de jogo que vai ter, tá? Então, prestem muito atenção nisso, porque isso vai ser muito importante. E vamos começar com os destaques, obviamente. Vocês vieram aqui para isso também. A gente vai falar sobre os destaques e da seleção de Marrocos. O Bonou, o goleiro, vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Jogador do Sevilha, né? Jogador muito interessante. Eu conheci, né? Vi alguns jogos essa temporada do Sevilha e é um jogador de fato muito bom. A equipe do Sevilha não vive um grande momento na Liga Espanhola, né? E aí também acaba chegando algumas bolas para ele poder defender e mostrar serviço. E vem mostrando serviço, né? Um bom goleiro, um goleiro que consegue se posicionar muito bem, um goleiro que tem uma boa elasticidade e, é claro, né? Esse goleiro recebe essas bolas e faz essas grandes defesas, mas também tem à frente dele uma linha de zagueiros e defensores, de maneira geral, que atuam muito bem, né? Há um sincronismo muito legal da equipe de Marrocos e principalmente há nesse cenário todo que a gente está analisando, né, esse cenário que é muito importante de observar, há uma tendência a uma leitura e entendimento do jogo por parte dos jogadores. Então eles sabem não só das suas capacidades, mas das suas limitações. E talvez seja esse o grande ponto que o Marrocos tem a ensinar para o mundo do futebol nessa Copa do Mundo, que é, para além de você entender quais são as suas potencialidades, que bom que você possa entender quais são as suas limitações. Por quê? Porque são através desse entendimento de limitações e qualidades e potencialidades que você vai conseguir organizar ou estruturar uma estratégia de jogo que de fato potencialize as principais características dos principais jogadores. Então, o Ziyech, o Hakimi e outros jogadores de Marrocos estão confortáveis num modelo de jogo onde não é exatamente o que eles executam em clubes, né? Mas dentro das características deles, é muito confortável fazer o que eles estão fazendo. Dentro das características do Bono, é muito confortável fazer o que ele está fazendo, né? Se a gente está olhando para um cenário onde a equipe vai, por exemplo, quebrar essa bola, fazer um lançamento mais longo, o Bono vai muito bem. Se a gente vai observar essa equipe atuando com jogadores mais rápidos, porque vai ter espaço para o contra-ataque, Hakimi, Ziyech vão muito bem. Se eu tenho um centroavante, como é Nasser, que vai ter que se posicionar, eu ter essas bolas cruzadas para a área como uma alternativa de um ataque mais rápido, para ele é muito bom. Então você vai vendo que os principais jogadores vão tendo potencializadas as suas ações e, é claro, também vão entendendo as suas limitações dentro do jogo, né? O que eles de fato vão ter dificuldade em fazer. E aí vamos olhar, obviamente, o lado adversário, o lado da França. Iago, Kylian Mbappé de novo? Kylian Mbappé de novo, a Copa do Mundo. Ele é o artilheiro, 5 gols. Ele é um jogadoraço absurdo que ele faz ao longo dessa Copa do Mundo. Não fez uma grande partida contra a equipe da Inglaterra, mas é um jogador excepcional. Um jogador muito bom. Um jogador que vem fazendo uma grande Copa do Mundo e uma Copa do Mundo muito madura, né? Se na Copa do Mundo de 18, por vezes, ele pecou pelo excesso de individualidade, e não que ele não fosse bom nisso, mas ele sempre ia para a questão individual, nessa Copa do Mundo a gente está observando um jogador muito mais coletivo, um jogador que distribui mais a jogada, um jogador que entende qual é o momento, entende melhor, né, qual é o momento dele partir em direção ao gol,
ou dele não partir em direção ao gol, né? Dar o passe, dar uma assistência, fazer o cruzamento, achar o Giroud se posicionando na área, ou um Griezmann vindo de trás, ou o próprio Dembélé numa inversão, ele vai podendo variar esse jogo mais do que fazia. Então ele chega, na minha visão pelo menos, mais completo do que chegou em 18. O que para uma França, que já é uma equipe muito forte, meu Deus, então a gente está falando de uma equipe muito forte, com, na minha visão, o melhor jogador do mundo hoje, e esse melhor jogador do mundo mais completo do que estava na última, cujo qual eles foram campeões. Os confrontos, olhando para todos os adversários, a França é franca favorita. Sendo muito honesto. Contra Marrocos, eu acho que vai ser um confronto difícil pelo modelo de Marrocos, né? Mas eu acho que a França tem condições de sobra de variar o jogo a ponto de confundir Marrocos, coisa que faltou para Portugal e faltou para a Espanha, principalmente para a Espanha. E contra uma Argentina ou contra uma Croácia numa final de Copa do Mundo, a França é franca favorita contra qualquer uma dessas duas. A gente pode colocar na contra de uma Croácia que chega a uma segunda final de Copa do Mundo, uma força muito legal, mas a França continua sendo favorita. E também a gente pode colocar na conta do Messi uma certa equidade nessas relações, mas peça por peça, jogador por jogador, sistema por sistema, a França tem mais a ofertar do que a Argentina. Tá? Jogo é jogo. Não necessariamente essas coisas que eu estou falando vão acontecer. Muito pelo contrário. Pode ser que pare em Marrocos e Marrocos vá para a final. Tem menor problema em admitir essa possibilidade. O detalhe é, olhando para os cenários, ele é favorável à França. Tá? Então, assim, a gente está começando a caminhar para um afunilamento e talvez dessas equipes a mais adaptável às situações de jogo, a mais madura jogando entre todas elas. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise sobre as semifinais da Copa do Mundo. Deixa aqui teu comentário sobre o que você está achando dessa cobertura do NS, o que você está achando de cada uma dessas seleções da semifinal. Sempre é muito importante te ouvir. Vídeos todo dia, 9 da manhã. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho, além de compartilhar esse vídeo com o máximo de gente possível. Isso ajuda demais a gente a aumentar a nossa comunidade e poder trocar uma ideia sobre futebol, que é o esporte que a gente ama. Combinado? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e valeu!